E aí, pessoas, sejam muito bem-vindas a mais esse vídeo, onde eu compartilho aqui com vocês o meu processo de aprendizagem, o meu processo de desenho, o que eu estou aprendendo, como eu estou aprendendo e vamos lá, vamos ver esse vídeo aí, né? Vamos ver mais esse time-lapse, né? Esse daí foi um personagem que eu criei para o desafio Brush Rush do canal do Guilherme Freitas, do Palavra Nerd. Acontece que eu não consegui concluir o desafio, porque o meu filho ficou doente, eu também fiquei doente, tive uma semana corrida, não deu para eu concluir o desafio. Eu consegui começar o segundo, eram para ser 3 personagens, né? Vamos falar, né, do que se trata o desafio. Eram para ser 3 personagens no tema lava, no tema magma, né? E eu concluí o primeiro, comecei o segundo e tenho o esboço do terceiro, mas não consegui concluir todos. Então eu vou terminar esses personagens, mesmo o prazo tendo acabado hoje, exatamente hoje quando estou gravando esse áudio, né? O prazo acabou, é uma quarta-feira, que é quando ele vai falar sobre, vai apresentar lá alguns dos desenhos, etc. Infelizmente não consegui participar a tempo, mas isso não vai impedir de eu terminar o que eu comecei, porque eu acho importante que alguns trabalhos a gente termine, a gente não desista. Isso tem sido um processo bem difícil para mim, não desistir das coisas mesmo, sabe? Não desistir dos seus sonhos, vamos colocar assim, né? Se você quer ser um bom desenhista, você tem que trabalhar nisso. Não existe, na minha opinião, não existe talento. Algumas pessoas têm mais facilidade que outras, mas a facilidade ela pode ser uma armadilha. Eu me considero uma pessoa que no começo do meu processo de aprendizado do desenho, lá atrás, na década de 90, quando eu decidi começar a fazer aula, que eu já desenhei desde sempre, né? Eu me considero uma pessoa que teve uma grande facilidade com diversas coisas. E isso acabou me mal acostumando, me criou uma certa, não vou dizer arrogância, mas um certo comodismo mesmo. E eu precisei olhar, eu preciso ainda hoje, né, quando eu estou desenhando, muitas vezes olhar para trás para coisas que eu deixei passar, porque quando a gente tem facilidade com uma coisa, ela acaba se tornando muito fácil, né? Facilidade torna, lógico que se a gente tem facilidade a coisa se torna fácil, né? Mas assim, quando a coisa é muito fácil, vamos colocar assim, fica complicado para você aprender novas técnicas, por exemplo, de desenho, porque tudo até então foi fácil. E aí quando você se depara com a primeira dificuldade, você não está acostumado a lidar com isso. Então você pensa, poxa, o problema aqui é meu, né? Eu estou... É como se fosse um 880. Ou você é um super desenhista, ou você não desenha nada. Isso também acontece... provavelmente, né, com instrumentos musicais, esportes, eu creio que isso aconteça com tudo que a gente pode melhorar, né, aprendendo. E aí vocês perceberam no começo, né, eu falei bastante aqui já sobre nada a ver com o desenho, mas então vocês perceberam no começo que eu tentei aplicar aí a técnica que o Guilherme Freitas chama de a técnica do dragão branco, que consiste em você primeiro acertar os valores de luz e sombra e depois você partir para as cores, né? Para a saturação das cores, etc. Não funcionou exatamente como eu esperava, eu precisei voltar atrás e acertar valores depois, mas acho que isso é normal também. Eu tive bastante trabalho para uma figura que eu acreditava ser relativamente simples, mas isso daí é um laboratório que eu estou fazendo com esse personagem. Porque eu não estou acostumado a desenhar em Photoshop, e eu trago vários vícios do desenho tradicional, inclusive. E eu estou nesse processo de aprendizagem, nesse processo de revisitar, inclusive, conceitos básicos de desenho, técnicas, etc. Então, acaba que eu fico, muitas vezes, me proponho a fazer algo que eu acredito ser simples, descubro que a coisa não é tão simples e fico ali em cima, testando. Olha só, eu coloco um tipo...
aí é um exemplo perfeito. Eu fiquei testando vários tipos de como que eu poderia colocar camada para dar um brilho, fazer parecer um pouco mais com lava, essa lava que eu coloquei escorrendo do nariz e do olho dele, né? É como se fosse um bichinho de lava gripado, sei lá. E eu também encanei com a figura da caveira e demorei para acertar essa luz e sombra no rosto da caveira, porque eu não peguei referência para fazer esse desenho. Esse desenho foi totalmente feito sem referência. E se pá, eu devo ter pegado alguma referência para a iluminação da lava, mas acho que foi só. Depois eu fiquei testando luz, testando sombras, o fundo eu mudei várias vezes. Então foi um laboratório. Então eu diria que esse monstrinho aí, ele realmente é um monstro, porque ele saiu aí de uma espécie de um processo de Frankenstein que eu fiz com ele, né? Que eu fui juntando um monte de coisa que não tinha muito a ver uma com a outra. Acho que isso fica bastante evidente a hora que eu coloco a textura. Não foi um processo... Olha só, eu estou tentando ver o que acontece, fazer uma luz de rebatimento bem forte vindo do chão, como se ele estivesse no chão de grama. E o que não tem nada a ver com um monstro de lava, né? Mas enfim, foi o meu processo de aprendizado, né? E estou aqui para compartilhar tudo isso, né? Todos esses percalços aí, esses acertos e erros, né? E assim, eu não fiquei satisfeito com o resultado final, mas eu fiquei satisfeito com o seguinte: eu sei que se eu fizer um trabalho parecido com esse novamente, se eu precisar fazer um trabalho desse, eu vou fazer com muito mais velocidade, e eu sei que esse desenho me trouxe muito aprendizado, porque eu experimentei muitas coisas e interiorizei muitas coisas que eu precisei fazer aí pensando e refletindo, que eu tenho certeza que das próximas vezes já vou fazer de uma maneira um pouco mais instintiva. Eu interiorizei mais alguns aspectos do desenho. Por exemplo, uma das coisas que eu percebi é que eu trabalho melhor se eu dividir certas coisas em camadas, principalmente quando a gente não está sabendo direito para onde ir com o desenho. Se você tem as coisas divididas em camadas, você pode retroceder com mais facilidade, simplesmente apagando uma das camadas. E eu também aprendi bastante sobre luz e sombra. Nesse desenho eu tentei colocar valores um pouco mais contrastantes e um pouco mais... trabalhar mais o escuro, que é uma dificuldade que eu tenho por conta de um vício que eu trago da aquarela, que na aquarela a gente tem que tomar muito cuidado, pelo menos eu trabalhava assim com aquarela, tomando muito cuidado com os tons escuros. E na aquarela você começa pelo claro, e muitas pessoas no Photoshop, isso me surpreende muito até hoje, eu preciso ainda fazer esse teste para ver como é que eu me sairia dessa forma, começam desenhando com os tons escuros e depois vão colocando os claros. E me parece, não tenho certeza, tá? É uma impressão que eu tenho, que no Photoshop isso faz muito mais sentido. Uma vez que na aquarela não tem sentido nenhum. Se eu começar pelo escuro eu não consigo deixar a coisa clara. A aquarela, ela dificilmente você consegue clarear um tom, dificilmente você consegue mudar um valor para mais claro, né? Um valor, isso. E aí eu já estou chegando no final, eu meio que cheguei até onde eu conseguia nesse desenho e cheguei a um resultado apresentável, eu diria, mas não satisfatório. E é isso. Se você gostou e quer continuar vendo os meus processos de criação, não se esquece de se inscrever no canal e comenta aí o que vocês acharam desse processo. Quais foram suas impressões, se isso ajuda vocês nos seus próprios processos. E abraços e até a próxima. Falou!